Os Estados Unidos estão nas manchetes com duas notícias ruins: a falta de acordo sobre o teto da dívida e a projeção de recessão na virada do ano. Como investir em empresas da maior economia do mundo nesse contexto? Para responder essa pergunta e outras, eu converso agora com Daniel Martins, que é diretor de investimentos da Geo Capital, uma gestora independente que tem cerca de R$ 1 bilhão sob gestão. Eu sou Carla Espotor, editora do Broadcast Investimentos, então começa agora o programa Cabeça de Gestor. Daniel, obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu quero começar te perguntando, aí na gestora vocês estão preocupados com essa projeção de recessão nos Estados Unidos? Boa tarde, Carla. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que a resposta mais verdadeira é sim. Obviamente, é um risco que existe. Acho que todos aqueles que têm acompanhado e investido no mercado internacional precisam se deparar com esse risco. E então, acho que fica muito o papel do gestor e da gestora de como navegar esse risco sabendo que ele existe e ainda assim podendo ter um portfólio que traz uma relação risco-retorno importante para os nossos clientes. Né? Na sua introdução, você mencionou dois riscos, né, que a gente tem se defrontado. Acho que é importante comentar um pouquinho sobre cada um deles. Acho que nas últimas semanas, a grande discussão que tem sido demonstrada nos noticiários e em todos os veículos em relação ao aumento, né, o possível aumento da dívida dos Estados Unidos, né, a permissão para que esse limite atual de 31,4 trilhões seja aumentado. Certamente isso tem gerado um nível de volatilidade maior para os mercados. Então, esse é um outro tema também que tem sido bastante importante para a gente ver como navegar, o que ele realmente significa de risco para as teses, para certamente poder colocar o portfólio de um jeito mais defensivo diante desses riscos. Mas se a gente olha, assim, basicamente os índices acionários, o S&P, o Dow Jones, no mês eles estão negativos, mas no ano eles continuam bem positivos, assim, né? Apesar desse novo risco, né? O risco de recessão já estava ali no radar, até porque a gente, né, ainda observa uma política de aperto monetário nos Estados Unidos, mas essa questão do teto da dívida entrou no radar fortemente mesmo agora nas últimas semanas. E ainda assim, a gente vê no ano os índices positivos. Essa volatilidade que você mencionou, ela ainda não é suficiente para as pessoas ficarem de fato cautelosas? E pergunto até aí para vocês entendem que é risco, mas continuam com posições direcionais, com uma visão construtiva para ações americanas? Sem dúvida, uma excelente questão. Acho que a existência do risco é algo que a gente precisa conviver. Acho que a importância nesse momento do gestor, do investidor, é poder encontrar aquelas relações risco e retorno que são mais justificáveis. Vamos pegar esse tema, por exemplo, do possível aumento ou do teto, né, do endividamento do governo americano, que foi atingido no começo do ano, né, de 31,4 trilhões. Certamente, o que tem acontecido desde o começo do ano são algumas manobras, todas legais, que a secretária do Tesouro tem para poder acessar determinados bolsos de dinheiro para honrar todos os custos, né, todas as obrigações do governo americano. Passados cerca de 6 meses, 5, 6 meses, a gente começa a chegar numa situação onde essas manobras começam a deixar de surtir efeito, né, porque tem um máximo dessas manobras que podem ser feitas, o que leva a esse impasse que a gente se encontra atualmente, se vai ser possível aumentar o endividamento americano ou não. Acho que é importante pegar, apesar de ser um risco verdadeiro, que é papel nosso poder acompanhar e gerenciar, acho que é importante colocar essa discussão numa discussão mais ampla sobre qual que é esse tema no qual a gente está lidando. Verdade seja dita que desde 1960 houve aumentos, 78 vezes esse limite foi aumentado. 49 vezes durante mandatos republicanos
e 29 vezes durante mandatos democratas. Obviamente que isso não é garantia que será aumentada pela 79ª vez, mas acho que quando a gente olha em estatísticas dessa natureza, leva a gente a crer que é muito provável que sim, algum deal acabe acontecendo entre o Congresso americano e o governo americano, até porque um default pelos Estados Unidos, as suas obrigações, verdade seja dita, não seria bom para ninguém. Seja democrata, republicano, mercado, é uma coisa que nunca foi vista, nunca aconteceu. Então, a gente entende que, obviamente, tem um jogo político acontecendo. E o mercado tem apostado que vai ser aumentado, né? Que não vai ter o que eles chamam de shutdown, né? De que a máquina pública americana vai simplesmente parar por falta de dinheiro. Sim. Acho que o mercado, apesar de ter sido um mês mais para baixo do que para cima, também não é um mês que está sendo muito negativo, principalmente quando você olha o ano que a gente está tendo, né? A gente ainda está tendo um ano bastante positivo em termos dos principais índices, das gestões ativas, eu diria que até mais ainda, a gente pode falar isso um pouco mais a seguir, mas essa figura de que existe um certo jogo político, que na verdade nunca foi muito jogado até 2011, esses aumentos do endividamento americano sempre aconteceram de forma mais, não vou falar automática, mas sem grandes negociações, dada a grande importância do tema. Mas desde pelo menos o governo Obama, salvo engano, 2011, isso acabou sendo usado pelo Congresso para fazer um jogo político. Conseguir determinadas concessões, no caso agora a gente tem um Congresso americano, a gente tem a Câmara dos Representantes, que é controlada pelos republicanos, né? Tem maioria do Congresso, a gente tem um presidente que é democrata, então tanto a gente quanto o mercado acaba enxergando esse impasse muito mais como um jogo político de qualquer outra coisa. Claro que não dá para ter certeza absoluta, nunca dá para ter, mas acho que muitos apostam de que, conforme o deadline vai acabando, isso vai levando os participantes a ter uma racionalidade acima de qualquer coisa. Então, algum dia muito provavelmente deve ser anunciado, muito provavelmente essa semana. Queria que você falasse um pouco da carteira aí da GEL. Vocês investem em empresas especificamente, tem um universo de cobertura não muito grande, então ficam bem ali no micro, né? Olhando empresa por empresa. Queria que você contasse um pouco dessa carteira, como que está hoje. Claro, com o maior prazer, até dando um pouco passo para trás para explicar um pouco da filosofia da casa e um pouco do nosso processo de investimentos. A gente, quando a gente se coloca o mandato, né, de investir em qualquer empresa global, você se depara com uma característica positiva e uma dificuldade que vem ao mesmo tempo. Existem cerca de 70 mil empresas de capital aberto no mundo, ou seja, um número muito grande, é uma massa crítica muito grande para uma casa como a nossa, né, que gosta de fazer bastante análise bottom-up, gosta bastante de entender os modelos de negócio. A gente não consegue acompanhar um número nem próximo, né, desse número tão grande de cerca de 70 mil. O lado positivo que tem quando você se coloca esse mandato é que, dado que existe um número muito grande, a chance de você encontrar um portfólio que esteja sendo que é de um bom modelo de negócio, que está sendo negociado uma boa relação risco e retorno, mesmo considerando recessão, possivelmente recessão, mesmo considerando diversos cenários que a gente trabalha aqui internamente que são possíveis, ela é maior, né? É estatisticamente mais provável que você consiga montar um portfólio que é, ao mesmo tempo, de boas empresas e que estão a um bom preço, olhando o número maior de empresas, do que olhando o número menor de empresas. Esse é um pouco o dia a dia da GEL, né? A gente acompanha cerca de 70 empresas, onde a gente realmente tem um estudo bastante profundo dos modelos de negócio. Obviamente que acompanhar 70 empresas faz com que a gente tenha que acompanhar um número maior, falando de competidores, clientes, fornecedores, por aí vai, né? Você precisa acompanhar todo o entorno da empresa para ter uma visão positiva ou negativa sobre essas empresas que compõem o seu universo de cobertura. E é assim que a gente tem trabalhado há cerca de 10 anos. Obviamente que a gente vem de um período, né, dos últimos 2, 3 anos que também foram difíceis, né, pelos mais diversos, em termos de mercado de capitais.
tivemos Covid, aí depois tivemos a inflação que começou a subir, Guerra, guerra, Rússia, petróleo Ucrânia, estourando. petróleo, toda a política de zero Covid da China, né, que fez com que muitas das cadeias produtivas tivessem problemas. Então, desde do ano passado, né, o Fed tem aumentado os juros, foram 10 aumentos consecutivos de juros para tentar segurar a inflação. Sim. Mas mesmo nesse ambiente, né, de bastante incerteza, que agora adiciona, né, esse ponto se vai aumentar o limite do endividamento do governo americano ou não, é nosso papel, né, poder encontrar quais que são aquelas empresas que o mercado, mesmo que o risco esteja acontecendo, que a gente reconhece que ele exista, que tem ali um potencial, ainda né? existe um potencial. A empresa está mais descontada do que deveria estar. Dá 2 ou 3 exemplos de empresas que vocês estão posicionados agora. Uma empresa que é até bastante conhecida dos brasileiros, né? Todos nós usamos muito, é a Alphabet, né, a dona do Google. Foi impactada por alguns motivos específicos. Obviamente, as empresas de tecnologia, no geral, ano passado, com o aumento de juros, foram bastante impactadas. A Alphabet tem muito da sua receita que vem de propaganda, né? Propaganda é um setor da economia que está muito ligado ao crescimento econômico. Então, quando você aumenta juros, você está tentando segurar a atividade econômica. Muito provavelmente isso acaba tendo impacto também nos orçamentos de propaganda, que pode vir a impactar também a Alphabet. Final do ano passado, teve toda a discussão do OpenAI, né, quando apareceu o ChatGPT, e de que forma essa solução poderia também canibalizar o modelo de negócios de receita, de search, né, de Google, que é muito importante. Então, são todos riscos reais, né, são todos pontos que são verdadeiros, mas mesmo colocando todos eles em perspectiva, fazendo as contas nas nossas conversas, que a gente chama de channel check, a gente fala com diversos membros da cadeia, diversos stakeholders, a gente percebe que acaba sendo a lei das fake apresentando news uma no Brasil. Isso exatamente. E a Alphabet é uma empresa bastante conhecida mundialmente, né? Porque, enfim, é o Google, mas tem empresas regionais, vocês hoje vocês têm um universo de cobertura de 70, quantas empresas vocês têm na carteira? E dessas, se tem empresas regionais, assim, que tem cases que não seriam conhecidos no Brasil? São das 70 empresas que a gente acompanha, nossas estratégias mais ativas possuem cerca de 30 delas, tá? Então, é uma carteira que tem, sim, um grau de diversificação. No nosso processo, a gente procura encontrar aqueles modelos de negócios que são realmente vencedores mundialmente. O que não quer dizer que precisam ser business globais. Por vezes, a gente acaba encontrando determinadas operações que são mais focadas numa geografia e outra. Por exemplo, já tivemos no passado varejistas de óculos muito focado em Europa, players que são unicamente, exclusivamente nos Estados Unidos. A gente já teve no passado o Comcast, hoje a gente não tem mais, mas é uma empresa que já compôs o nosso portfólio. Enfim, o nosso modelo de... Alguma empresa que está agora na carteira e que tem esse negócio mais regional, digamos? Acho que mais regional não diria, até porque a gente não faz, na forma que a gente constrói a carteira, a gente não tem uma visão macro do tipo, eu quero ter uma exposição a determinada região, a determinado tema, e aí a gente escolhe qual empresa. A gente acompanha essas 70 empresas de todos os dias, né, conversando com a cadeia inteira de forma bastante contínua. E para cada uma dessas 70 empresas, a gente procura ter a nossa visão do que é o valor intrínseco justo de longo prazo. Aqui eu vou definir longo prazo como sendo 5 anos. Então, a gente está em 2023, estamos olhando para 2028. E quais são, na nossa visão, qual que é o valor intrínseco justo em diferentes cenários. E isso é uma metodologia
que a gente tem bastante orgulho que a gente desenvolveu internamente. Mesmo hoje em dia, a gente está discutindo diversos cenários, o que vai acontecer, né? Não vai ter recessão, vai ser soft landing, vai ter hard landing, por aí vai. A gente não pressupõe tentar adivinhar qual cenário que vai acabar se materializando em termos de cenário macro, mas o que a gente faz é, para essas 70 empresas que a gente acompanha, a gente calcula ou estima como ela vai estar em cada um desses cenários que a gente determina. Então, vai ter um soft landing, vai ter um hard landing, vai ter uma recessão maior que está se imaginando. Ou no passado, a gente fez... Agora vocês trabalham com quantos cenários, Daniel? 9 cenários que a gente faz, variando determinadas diretrizes macroeconômicas, inflação, juros, às vezes determinados temas, como China, crescimento específico da China maior, a menor. E qual que é o nosso objetivo? Pela gente, nos mais diferentes cenários, para essas 70 empresas que a gente acompanha, com o preço atual da ação. Né? Então, você tem uma taxa interna de retorno objetivo, né, para cada um desses cenários, para cada uma das empresas que a gente acompanha. A gente procura ter no nosso portfólio aquelas posições que, entre aspas, se dão bem, ou seja, se mostram como sendo um bom investimento, ou demonstram ter uma TIR positiva, potencial positiva, no maior número de cenários. Né? Por que isso para a gente é importante? Porque a gente entende que é impossível prever qual que é o cenário que vai acabar se materializando. Mas se a gente acaba preferindo aquelas empresas que, entre aspas, se dão bem ou se mostram como um bom investimento no maior número de cenários que a gente consegue imaginar, é melhor priorizá-las no nosso portfólio, frente àquela que, em um cenário, se mostra um bom investimento, mas nos outros 8 não. Então, a todo momento, a gente acompanha as empresas e trabalha com esses diferentes cenários para poder ter, a todo momento, um portfólio, um conceito que a gente usa muito internamente, é o mais antifrágil possível, né? Independentemente de qual cenário acabar se materializando, ele vai acabar se mostrando um bom investimento para os nossos veículos. Entendi. Daniel, para finalizar, eu queria entender como que vocês protegem a carteira de vocês ou reduzem, né, o risco dessa volatilidade que a gente conversou aí no início da entrevista, ao longo desse horizonte, né, de 5 anos, é um prazo longo. Como vocês fazem a proteção e reduzem os riscos de perda? Acho que é uma excelente pergunta. Acho que tem diferentes níveis onde a gente coloca esse ponto que é tão importante para a gente. Acho que o primeiro é no tipo de empresa que entra no nosso universo de cobertura. Né? A gente realmente quer ter os melhores modelos de negócio compondo o nosso universo de cobertura. Entre 2 potenciais erros, pensando em forma exaustiva, errar no tipo de empresa ou errar no preço, a gente prefere comprar uma empresa muito boa, eventualmente pagando mais caro, do que errar na qualidade da empresa. Porque se você está acertando no tipo de empresa que você coloca no portfólio, mesmo que você tenha errado na conta e pagado um pouco mais do que você gostaria, ela é tão boa que o tempo vai te contar a seu favor. Né? Eventualmente, daqui a 1, 2, 3 anos, ela acaba trazendo o benefício do qual você esperava. Então, acho que o primeiro nível de segurança do portfólio é qual empresa a gente coloca nela. O segundo que a gente coloca é no tamanho da posição, seja em relação a ela própria ou seja em relação a tema. Né? Então, como a gente acompanha cada uma das empresas por si só, a gente tem uma metodologia interna que dá um rating para essas diferentes empresas em termos de qualidade, e a gente, para uma empresa compor uma participação maior no nosso portfólio, ela realmente precisa ter passado na nossa prova tirando 10, por assim dizer. Se a empresa também passou, mas tirou 9 na prova, ela também tem seu mérito, mas ela tem um máximo menor que ela pode atingir no portfólio. E um terceiro tema que a gente coloca é em relação à exposição setorial, exposições a temas. A gente faz uma análise muito bottom-up, a gente está escolhendo sempre ativo a ativo,
mas uma vez composto o portfólio, a gente dá uma olhada para ele para ter certeza que a gente não está, mesmo que o portfólio tenha sido montado de forma bottom-up, linkando a gente a um determinado tema muito específico, seja geográfico ou seja setorial. Por isso a gente faz determinados ajustes de posição, para ter certeza que tem um nível de diversificação que seja benéfico para as nossas estratégias. E que assim dê para navegar essa temporada aí de volatilidade, né, Daniel? Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Carla. Bom, e a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Léo Souza, que é da TV Estadão, e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.